Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ateísmo em PT, todas as coisas do ateísmo em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje temos notícias all over the world, portanto em vários pontos do globo, e depois vamos ter uma secção de opinião sobre mais um escândalo no Vaticano com a Igreja Católica. Mas para já vamos então às notícias. Muito bem, estou de volta e para já com um estudo muito interessante que saiu nos Estados Unidos, como é costume nestas coisas, que mostra que a geração Z, e neste caso os jovens nascidos entre 1999 e 2015, passo a citar pelo site Barna, a primeira geração pós-cristã. Como vocês podem ver pelo título, neste caso foi porque o ateísmo duplicou entre esta faixa etária. Dizer que a nível de alguns números a percentagem de jovens da geração Z que se afirma como ateísta é o dobro da percentagem de adultos que se afirma como tal nos Estados Unidos da América. Este estudo teve uma amostra de 1490 pessoas que responderam, foi um estudo deste site, o Barna, juntamente com um instituto chamado Instituto 360, e nesses dados viu-se que 13% da geração Z afirma-se como ateístas, comparado com 6% dos adultos. Isto tudo, mais uma vez, nos Estados Unidos da América, onde se fazem mais estes estudos. É pena que em Portugal não se façam tantos como se vê em países como, por exemplo, o Reino Unido e, por exemplo, os Estados Unidos da América. Aqui há alguns dados interessantes, aqui há alguns totais. Como vocês podem ver, a geração Z mais à esquerda, os millennials, a geração X, os boomers, portanto, nos Estados Unidos, meia idade para a frente, e depois os elders, e como vocês podem ver, o número de ateístas e agnósticos tem estado a aumentar, cada vez que, portanto, passa a geração, portanto, neste caso, por exemplo, de millennials para a geração Z, passamos de 7% para 13% daqueles que se afirmam como ateístas. Alguns dados mais específicos e também muito interessantes, por exemplo, 37% dos jovens da geração Z afirmam que não é possível ter a certeza que Deus seja real. 27% deste grupo dizem que não é importante ir à igreja, já lá vamos, porque agora vejam aqui alguns dados, portanto, à direita, comparação com a geração Z, com a geração X, millennials e boomers, alguns dados muito interessantes, como por exemplo, eu tenho dificuldade em acreditar que Deus podia permitir tanta infelicidade e tanto mal. Vocês, como podem ver, tanto a geração Z como os millennials nesse aspecto claramente afastados, ou por exemplo, que os cristãos são hipócritas. Eu acredito que a ciência refuta o que vem na Bíblia. Portanto, todos estes valores, como vocês podem ver, a geração Z aproxima-se mais para a direita a nível de percentagem de jovens que não acreditam nestes valores. Estava a dizer, por exemplo, ir à igreja também, a razão para não ir à igreja, ou a razão para se achar que não é importante ir à igreja. Entre a geração Z, 27% dizem que não é importante e outros 27% dizem que não é nada importante. Apenas 20% então dizem que é importante. Mais uma vez, aqui há alguns dados, desde os rituais da igreja serem vazios, não gosto das pessoas que vão à igreja, o que é um valor interessante, porque os próprios cristãos também estão a ganhar, ou seja, os cristãos vão à igreja apesar de acharem que as pessoas que lá estão não são pessoas que eles gostem, e, por exemplo, achamos que a igreja está ultrapassada, neste caso até muito interessante, que, mais uma vez, a geração Z acha que isso é uma realidade mais do que outros grupos. Muito bem, tudo dados para ir vendo. Aqui em Portugal, mais uma vez, como eu estava a dizer, não temos dados tão concretos, mas talvez isso mude no futuro. Vamos agora dar um saltinho e para isso vou novamente pedir a ajuda do André C. O André C, já, como vocês sabem, é o nosso habitual colaborador que está em incognito, mas ele continua a enviar-me informações muito interessantes, e neste caso foi por causa de uma notícia que andou aí a varrer Portugal um pouco de um lado para o outro, a nível da imprensa. O facto de Dom Manuel Clemente, que é o patriarca de Lisboa, aconselhou os recasados católicos a não terem sexo. Neste caso, o diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado, que é o padre Nuno Fernandes, já esclareceu que, e passo a citar, os padres não devem deixar de pôr a continência, mas tudo
mas tendo em dificuldade a aplicação, há a possibilidade de recorrer aos sacramentos de confissão. Já o padre Anselmo Borges, e fazer o elogio do padre Borges, ele é uma voz dissonante e diz, e passa a citar, que não faz sentido a abstinência sexual por ser contra a natureza das coisas. O André C. esse manda dizer que há muito católico que é contra o casamento homossexual, mas a própria hierarquia da Igreja dá razões às pessoas comuns começarem a ser contra o casamento católico. Portanto, a opinião do André C., como vocês já sabem, portanto, uma das pessoas que me ajuda a fazer este programa, onde realmente tem razão neste aspecto, que é com estas confusões e estes impedimentos que a Igreja Católica faz, é normal também ver o número de pessoas que se casam pela Igreja a diminuir. E faz todo o sentido, ainda por cima, com posições tão estranhas como estas. Aliás, podem ver no Diário de Notícias, está aqui em baixo, que uma teóloga chegou a dizer que isto é uma proposta ridícula por parte do Patriarcado de Lisboa, neste caso, ou pelo menos entendido, como disse o padre Manuel Clemente. Tenho aqui um cartoon que também foi o André que me enviou, portanto, os cartoons típicos do Diário de Notícias, que mostra que explica lá o que é isso, a abstinência sexual. A Igreja aconselha aos católicos recasados e aos outros também. Portanto, é um pouco para toda a gente, sexo, só mesmo para procriar e mesmo assim é na posição de missionário. Mudando agora de assunto para um menos bom, portanto, no Paquistão foram dadas as penas para todas as pessoas que estavam envolvidas no crime de um homicídio qualificado do humanista Mashal Khan. Temos aqui a página do Facebook dele, portanto ele foi mesmo morto e neste caso através de um grupo de jovens numa universidade que o espancaram e que lhe deram um tiro até ele realmente ter falecido na Universidade Abdul Ali Khan. E isto porque ele foi acusado de blasfémia. E no Paquistão, portanto, saíram as penas, e as penas uma pessoa foi condenada à morte, 5 foram condenadas a 25 anos de prisão, 25 tiveram penas menores, pequenos castigos, e 26 tiveram nenhuma punição mesmo. Isto principalmente para o pai de Mashal Khan, que é o Sr. Iqbal Khan. Ele disse que a justiça não foi feita, portanto, isto em declarações à BBC Urdu. E diz, e passo a citar, não entendo como é que algumas pessoas não tenham sido punidas quando há evidência através de filmagens que isso aconteceu. Muito bem, isto é sempre um problema muito grande, sejamos humanistas, sejamos ateístas, sejamos free thinkers, racionalistas, porque realmente enquanto houver leis de blasfémia, assim como a permissividade e também a passividade de governos de países islâmicos para este estilo de bárbaro, continuarão pessoas como Mashal a estar em risco de vida e a perdermos pessoas que são preciosas para o progresso civilizacional por causa deste fanatismo e desta irracionalidade que depois, não sendo punida, faz com que se mantenha e que novamente estas pessoas estejam sempre em situação muito difícil. Portanto, os nossos sentimentos para a família Khan, e vamos esperar que este é o estilo de coisas que finalmente, como uma civilização global, a gente consiga superar. Agora, mudando um pouco de assunto, mas no momento também de Schadenfreude, como dizem os nossos amigos alemães, portanto, no momento de aproveitar o mal dos outros para serem punidos por coisas que fizeram, apresento-vos Larry Alex Totten. Larry Alex Totten foi o famoso, pelo menos nos círculos do ateísmo e dos crentes, famoso autor do livro A Fé de Christopher Hitchens, onde ele sugeria que Hitch contemplou converter-se no final da sua vida, portanto, à medida que o cancro lhe fazia com que a morte estivesse iminente. Isto, naturalmente, foi visto pela comunidade ateísta como um insulto. Sabemos perfeitamente que Christopher Hitchens não ia fazer tal coisa. Ele próprio disse várias vezes que, muito seguramente, ele seria aproveitado para fazer este estilo de argumento por parte dos crentes, que a conversão à beira da morte. Ele avisou que isso ia acontecer e aconteceu, como era inevitável, mas toda a gente sabe que isto não é verdade. Aliás, a própria esposa, a Carol Blue, fez saber que não, senhora, que não aconteceu nada disso, e manteve-se fiel às suas convicções, mesmo nos últimos momentos da vida. Este estilo de ato que é aldrabão e é para vender livros, portanto, isto é uma coisa absolutamente ignóbil, faz com que então Larry Totten tivesse já esta mancha no seu currículo. Agora,
estava eu a dizer então Sharon Freud, porque aconteceu uma coisa mais interessante ainda, porque ele criou um instituto, e portanto neste instituto sempre muito importantes nos círculos evangélicos, e que se chama o Fixed Point Foundation, e ele teve que se demitir, apesar de ele ter sido um dos criadores, ele teve que se demitir porque foi apanhado com relações impróprias com duas jovens, portanto, no Instituto, portanto, que estão associados às igrejas evangélicas, como costume. E, portanto, é muito engraçado que este foi o mesmo homem que, além de ter escrito este livro, escreveu também um artigo de opinião que dizia que o ateísmo, e passo a citar, ateísmo exacerba a maldade que se encontra na natureza, e depois quem anda a fazer este estilo de coisas são os cristãos, e principalmente este senhor, que, portanto, achava que nós, os ateístas, somos aqueles que estamos em falta, e depois eles é que cometem os pecados todos. A gente já sabe como é que é, mas de qualquer maneira, para o Sr. Totten, boa viagem e não torna a aparecer. Muito bem, com isto, vamos então agora à secção da opinião, onde vamos falar em mais um escândalo da Igreja Católica e, novamente, com abusos sexuais de menores. Muito bem, estou de volta e para falar em mais uma vez a Igreja Católica falhar os seus fiéis, falhar as pessoas que olham para ela como um exemplo de moralidade e falhar todos nós, porque, mais uma vez, fogem à lei dos homens, que é aquela que verdadeiramente interessa. Mas vamos primeiro a um enquadramento. Neste caso, o Papa Francisco, que era suposto ser ele a ser um foco de mudança no Vaticano, principalmente no que se trata de abusos de menores, limpando a imagem, punindo as pessoas que, portanto, tinham que ser punidas. A verdade é que, mais uma vez, se nota que existe sempre a tendência para eles se protegerem uns aos outros, e neste caso porque o Papa fez comentários a defender um padre chileno chamado Juan Barros, que foi agora tornado bispo em 2015, quando 2 semanas antes disso acontecer, portanto antes dele ter sido elevado a essa posição, uma vítima de abusos sexuais enviou uma carta a Francisco a dizer que, portanto, para isso não acontecer, porque não só o padre Barros encobria os abusos sexuais que aconteciam na sua zona de jurisdição, como inclusive assistia a esses atos, portanto fazia parte desse estilo de abusos, e que isto tudo se conhecia e que isto tudo precisava de ser sabido pela Igreja. Francisco ignorou a carta, disse várias vezes que não havia evidências contra o padre Barros e, como tal, que logo à partida assumia que não era verdadeiro. O que aconteceu foi que, à medida que o tempo foi passando, começou-se a descobrir muitas mais coisas sobre então este padre e como é que este padre Barros, de nome dele, realmente começaram a haver múltiplos relatos da sua conivência neste estilo de coisas. Neste caso, a primeira vítima foi Juan Carlos Cruz, ele que foi o que escreveu a carta ao Padre Francisco, onde descrevia não só os abusos, como inclusive ele chegou a dizer que, portanto, havia muitos jovens que tinham passado pelo mesmo e que esses jovens estavam prontos a avançar no seu testemunho, porque um padre chamado Fernando Caradima, um padre muito respeitado na comunidade chilena, ele é que fazia os abusos sexuais, e ele, além do mais, portanto, com o conhecimento e a presença do padre Juan Barros, e além do mais, houve mesmo uma investigação, só que como já tinha passado muito tempo, as autoridades chilenas acabaram por não punir esse padre, portanto o padre Caradima. A Igreja puniu, portanto, neste caso, com uma vida de penitência e oração, é porque se sabia de alguma coisa, é porque havia evidências, pelo menos dentro da Igreja, que este padre Caradima fazia estes abusos sexuais, e depois, por associação, então, os jovens diziam que, além de ser o padre Caradima a fazer, que o padre Juan Barros sabia e que assistia a este estilo de abusos. Dizer que tudo isto então começou a tornar-se uma bola de neve, inclusive com um artigo no New York Times que vocês podem ver aqui, onde começaram então a haver cada vez mais testemunhos. Por exemplo, 4 antigos jovens que eram abusados vieram a público, um deles o Dr. James Hamilton. Este é um artigo do New York Times, para vocês se quiserem seguir isto mais perto. E realmente começaram a haver estes relatos, cada vez mais informação que o padre Caradima fazia e que o padre Barros assistia
acompanhava e depois protegia o padre Karadima de este estilo, portanto, de queixas e de qualquer punição que fosse através do sistema civil de justiça. Dizer então que a carta chegou a Francisco. Francisco disse que, mais uma vez, que se houvesse provas que denunciava o padre Barros, não o fez, pelo contrário. Então protegeu-o, elogiou, elevou o bispo e, inclusive, neste momento ele está protegido, então, sobre a tutela do Vaticano para qualquer processo criminal que possa haver sobre, neste caso, conivência com pedofilia e portanto, crimes feitos no Chile que pudessem ser trazidos à justiça. Dizer que isto não é a primeira vez, quer dizer, há muitos exemplos que a gente pode falar disto. Um deles, por exemplo, faz-me lembrar foi o Cardinal Law, que estava nos Estados Unidos, em Boston, quando sabemos, portanto, de todos os casos de abusos que haviam na sua arquidiocese, e ele andava a mudar os padres de um lado para o outro para eles não serem, portanto, apresentados, ou as queixas, quando apareciam, não eram depois apresentadas às polícias. Dizer que, portanto, o Cardeal Law depois saiu dos Estados Unidos para ir para o Vaticano, onde, neste caso, o Vaticano o acolheu, o protegeu da lei americana e, inclusive, nomeou para fazer parte do concílio que escolhe o Papa. Portanto, alguém como o Cardinal Bernard Law, portanto, uma pessoa que era claramente assessora de um crime, foi aquele que depois no Vaticano até podia escolher quem é que era o novo Papa e tudo. Dizer que ele depois, há pouco tempo, este cardeal morreu e ele teve um enterro com todas as honras típicas nesta situação. Aliás, esta fotografia é sobre isso mesmo. A missa foi feita na Basílica de São Pedro e toda a gente cantou louvores ao cardeal Bernard Law, apesar de todos saberem. Aliás, nada foi referido no momento em que ele foi, portanto, homenageado na Basílica. Ninguém disse nada sobre isso. Pelo contrário, a maior parte das pessoas o que disse era que era um homem bom e era um homem com boas intenções, era um homem que tinha dado muito a Deus, quando ninguém teve a coragem de dizer pois, mas ao mesmo tempo andava em Boston a fazer com que os padres rodassem entre paróquias para não serem apanhados por causa dos crimes que cometiam de abusos sexuais. Dizer que isto tudo começou, e vocês, quem segue isto mais perto, ou quem gosta de cinema, deve-se lembrar, portanto, quando isto tudo começou, foi por causa de um trabalho muito bom de um grupo chamado Spotlight, neste caso no jornal Boston Globe, que, aliás, depois tornou um filme muito conhecido, aliás, com vários prémios, que vocês devem conhecer o trailer, mas de qualquer maneira deixo aqui para a vossa... Se ainda não viram, para verem, porque é muito bom. I know there's things you cannot tell me. But I also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen. Everybody's going to be interested in this. Obviously, the church will fight us very hard. I'm trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. We need to focus on the institution. Show me that it came from the top down. They'll try to silence anyone who speaks up. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I was doing my job. Yeah, you and everyone else. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right.
hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got two stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's the whole country. It's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Muito bem, um dos momentos mais fortes neste filme é exatamente quando eles fazem as contas e veem que só na área da grande Boston 90 padres tinham feito este estilo de abusos e que tinham andado a ser então mudados entre paróquias para não serem apanhados. Agora, claro, e em jeito de remate final, vamos a ver quando é que sai agora o filme sobre estes abusos no Chile. Enfim, isto, claro, este filme mais ligado aos americanos, com certeza, porque aconteceu no seu país, mas era bom que este estilo de situação fosse exposta com qualidade para as pessoas verem então o que é que se passa com esta Igreja Católica e este Vaticano, que continua assim a proteger criminosos em vez de os trazer à justiça e continua a tentar defender a sua imagem quando não há defesa possível. Muito bem, ficamos por aqui, vamos agora para as despedidas. Muito bem, para as nossas despedidas, de relembrar que vocês podem seguir o Ateísmo em PT na página do YouTube, em Ateísmo em PT, também no Facebook, onde eu coloco no Portal Ateu, portanto, Facebook Portal Ateu. Façam um like, divulguem, vamos fazer crescer este projeto. Também podem enviar comentários, podem dar sugestões. Já tenho algumas entrevistas alinhadas com alguns convidados americanos virem aqui também ao programa e falarem sobre algumas das coisas que se passam no mundo do ateísmo e que nós estamos sempre interessados em saber, claro. Mas até ao próximo domingo, a minha despedida habitual, Carpe Diem, esta é a nossa vida e termina a cada minuto que passa.